as pessoas jovens falando no palco, valendo público, e eu olhava assim e eu ficava, gente, será que um dia eu vou estar ali, falando ali na frente? Aí eu ficava tentando me imaginar ali, de paletó, social, e eu ficava olhando e falava, mas eu não consigo me imaginar assim. E aí quando o pastor Eliezer falou que Deus tocou no coração dele de que eu tinha um chamado para o ministério, seguir seminário. E foi quando ele sentou comigo e ele falou, Humberto, eu quero que você entre lá para frente como você é, como você se veste, como você está. E eu comecei a me imaginar exatamente mandando essa roupa aqui. Então Deus ele mostra para você e te mostra o caminho, você segue ele na fé, você vai chegar lá. E eu não me sinto capaz, né? Eu não me sinto capaz de estar aqui, mas foi o que Deus falou comigo, vai que eu vou te capacitar. E é assim que nós temos que estar para Deus, sabe? Se a gente se sente capaz, alguma coisa está errada, porque nós não somos ninguém, nós precisamos nos diminuir para que Ele cresça, que o nome dele cresça. Então, eu peço a Deus que me capacite aqui hoje, para que eu consiga trazer essa palavra que Ele me tocou essa semana para trazer. E o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é fé. Muito do que a pastora Priscila falou ali estava já aqui na minha palavra, porque eu acho que o mundo do jeito que está hoje, ele tem se esfriado demais. Ele está muito frio. E não só frio de amor, mas de fé. Né? Foi o que a pastora falou. Se você pede por sinais, você vai morrer esperando o sinal de Deus. Quem pede sinal é porque está com medo, é porque não confia, não acredita. Então Deus me tocou muito no coração de trazer fé, falar sobre fé com vocês. Né? Então convido a igreja a abrir a Bíblia em Marcos 4, 30. A gente vai dar uma folheada na Bíblia aí um pouquinho, porque são muitos pontos ali que Jesus ele quer ver a nossa fé, né? Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se alinhar à sua sombra. E aí a gente vai para mais uma aqui em Marcos ainda. A gente pode ir para o versículo 24. Né? Jesus foi com ele. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastava tudo que tinha, sem contudo melhorar a saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. E logo a hemorragia estancou, e ela se sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente de que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-se toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vai em paz e fique livre desse mal. Olha, Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por mais uma manhã na sua casa, aqui no domingo, Senhor, cada um que veio aqui dedicar o seu tempo para glorificar o Senhor, Pai.
Eis-me aqui, usa-me como instrumento, Senhor, para levar a palavra para todos aqui presentes, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Meus irmãos, então, o que Deus falou muito comigo nesse versículo? Quando a gente fala, tem determinadas palavras que a gente fala, né, e a gente acaba imaginando alguma coisa relacionada àquela palavra que a gente falou. E fé, quando eu falo de fé, eu não sei o que vocês imaginam, mas eu imagino um fogo ardente, um fogo queimando, né? Porque eu consigo até pensar como se fosse a chama da sarça, que se queima e não queima a sarça. E Deus falou muito comigo sobre isso, porque eu acho que é muito fácil eu chegar aqui e contar a história da vida de alguém que teve sucesso porque teve fé, né? Eu vou usar meu próprio testemunho da minha vida aqui, de coisas que Deus vem e trazendo fé e que ainda não tem sucesso na vida. Então, é uma caminhada constante mesmo para que essa chama que eu imagino como fé, ela queime, né? Então, por que a gente tem que esperar ver para crer, como a pastora vem falando, né? Irmãos, Deus nesse período da minha vida vem demonstrando que Ele tem mandado sinais sem muita extravagância de que eu precise ver como Elias viu terremotos e mais fumaça, fogo, e Deus estava ali com ele, sussurrando ao ouvido dele, sabe? E aí, eu pude ver que Deus fala com a gente quando a gente busca estar em intimidade com Ele, né? E como é que a gente busca estar em intimidade com Deus? Não é justamente fazendo obras para Deus o tempo todo. Não é ali que Deus vê que você tem fé. Não é ali, porque eu ajudo o necessitado, porque eu levo comida para quem precisa, porque eu ajudo uma pessoa com comida, porque ela está passando fome, ajudo com uma cesta básica. Não é só através de obras que Deus vai te dar o reino dos céus. Como ele usou o exemplo aqui, como grão de mostarda. O grão de mostarda, eu não sei se vocês já viram, o grão de mostarda é uma sementezinha desse tamanho. E uma das sementes mais indestrutíveis que existem. Você pode tentar de tudo que aquela semente não se desfaz. Por que Jesus usou a semente? Por que Jesus usou o exemplo da semente que é tão pequena? Porque a fé, ela é plantada dentro de nós como uma semente. E quando cresce, ela é como um grão de mostarda, que quando semeada é menor de todas as sementes sobre a terra. Uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem aninhar sua sombra. A semente de mostarda, a nossa fé, começa como uma semente de mostarda. Que ela precisa ser regada, semeada. Que ela precisa ser alimentada. Se você não alimentar a sua fé, ela não vai se tornar essa árvore gigantesca que ela é. Não sei se vocês já viram essa árvore. Eu estudei mesmo sobre a árvore, e ela é gigantesca, ela é enorme. Mas por que Jesus usou essa parábola? Porque Ele quer mostrar para a gente que somos pequenos. E para chegar ao reino dos céus, nós precisamos crescer como uma semente de mostarda na fé. Eu tento imaginar, como eu falei na passagem da mulher com hemorragia, vocês tentam imaginar naquela época, Jesus famoso que já estava sendo falado por todo mundo, aquela multidão sempre cercando ele. Os discípulos, eu tento imaginar Jesus passando e os discípulos ali em volta, igual segurança, igual vocês veem famosos aí, que fica aquele monte de segurança em volta, eram os discípulos naquela época com Jesus. Chegou um determinado momento da vida de Jesus que ele não tinha por onde passava as
pessoas iam querer conhecer Jesus. Muitos ali não estavam por fé, muitos ali estavam pelo que ele podia proporcionar para eles, que era alimento, muitas vezes, que era cura, e muitos ali não seguiram. E quem garante que todos aqueles ali conseguiram chegar no reino dos céus? Porque não seguiram a caminhada junto de Jesus. E nesse mesmo episódio da mulher ali, no meio daquela multidão, vocês tentem imaginar você com o problema de tantos e tantos e tantos anos, 12 anos, já praticamente desistindo, já não tem mais dinheiro, já não tem mais recurso, já não tem mais como curar aquilo. E você escuta que tem um homem capaz de te curar. Mas que prova que ela teve? Tinha Instagram, os perfis dele, tinha Facebook, tinha Twitter, tinha WhatsApp, um grupo de WhatsApp, tem um cara curando aqui na Morro Azul, vem pra cá, tinha aquela galera toda. Então, a fama de boca a boca ali, ela creu e acreditou que ele poderia salvar ela. Só que esse caminho não foi fácil. Além dos 12 anos de sofrimento, além desses 12 anos de sofrimento, sangrar e não ter mais o que fazer, ela ainda teve a multidão como obstáculo na vida dela. Ela tinha, eu imagino a dor que essa mulher podia estar sentindo, sabe? A dor constante de sangrar o tempo todo. E mesmo assim ela vendo aqueles obstáculos, aquela multidão, não só a multidão, mas os discípulos como segurança de Jesus. Ela tem que se imaginar vocês tendo que andar no meio de multidão, pensando, se eu apenas tocar na roupa dele, eu serei curado. E ela simplesmente conseguiu chegar em Jesus. Conseguiu tocar um pedacinho de roupa da capa de Jesus. E ela foi curada. E vocês podem perceber que em nenhum momento, Jesus é onipresente, onisciente, mas em nenhum momento Jesus olhou para aquela mulher. Em nenhum momento Jesus viu que ela estava vindo, chegando. Ela simplesmente tocou e ele sentiu o poder saindo dele. Meus irmãos, e ela, naquela situação de se sentir curada, depois constrangida por ter tocado ali em Jesus, e Jesus, quem me tocou, obviamente você já fica, caramba, o que eu fiz, não sei o quê. E ela simplesmente se prostrou diante dele e falou, fui eu. E ele falou, a sua fé curou você. Não foi Jesus que fez nenhum ritual de seja curada, orou, nada. Não foi nada disso. Foi simplesmente o fato dela acreditar que ela seria curada ao tocar nele. E ela foi curada. Saiu o poder dele. Ou seja, esse poder que saiu dele foi por causa da fé que ela tinha. Um exemplo de uma passagem na Bíblia também que traz muito isso. O cego que Jesus cuspiu, fez um dom lá, uma lonazinha, botou no olho do cego. Jesus poderia muito bem pensar que ele seria curado. Apenas tocar nos olhos dele e você é curado. Mas o que Jesus quis que ele fizesse? Vá ao tanque de Siloé, lave os seus olhos que você será curado. O homem foi ao tanque, lavou os olhos e voltou a enxergar. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui é que é muito fácil você falar que você tem fé e no fundo você está tentando resolver tudo por vontade sua própria. Por que eu estou dizendo isso? Eu passei um programa recentemente, agora no testemunho, sobre exatamente me identifiquei com essa mulher com a hemorragia. Eu tinha uma dívida em que eu me vi sem saída. Uma dívida que só crescia, uma dívida que Deus falava para mim, meu irmão, meu filho, eu vou resolver.
confia, acredita, eu vou resolver. Só que eu, como homem, como humano, como pecador, ouvi a voz de Deus, daqui a pouco, daqui a 2, 3 dias, estava eu tentando resolver de outras maneiras, desesperado, e cada vez mais aquilo me afundando, e cada vez ficando pior, aumentando, como uma hemorragia, que aumenta durante muito tempo, que aumenta, aí você começa a ter sono, você começa a não conseguir se controlar em pensamentos de coisas que você precisa fazer, a sua rotina muda, a sua vida muda, tudo muda. Foi quando Deus para mim chegou e falou: conta para sua mãe. Eu nunca vou esquecer isso. Conta para sua mãe. E eu, não, Senhor, não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque já tem muito problema. Não vou levar problema para ela, porque aí que tá. A gente não confia no que Ele tem de plano para a nossa vida. Se Ele falou que eu tinha que falar com ela, por que eu não obedeci? Tinha um plano para isso. Tinha um plano para mim, atrás daquilo tudo. Tinha uma saída. E eu simplesmente não fiz. Só que Ele nos ama tanto que a gente não merece esse amor incondicional que Ele tem por nós. Ele usou outra pessoa para falar. E a partir dali eu falei: tá bom, agora vai dar ruim, conheço minha mãe, ela é minha mãe, vai dar ruim e agora vocês vão acreditar no que Deus fez. A partir dali, do que eu achei que ia dar problema, simplesmente minhas tias ficaram sabendo do ocorrido. Minhas tias, que devido à nossa correria, a gente não dá devida atenção para a família, né? De que existe família ainda que se importa com a gente. Hoje, nessa situação, eu pude ver o quanto nós somos amados por nossa família. Às vezes a gente não sabe, porque a gente não procura saber como é que ele está, se está bem. Às vezes uma mensagem de tô com saudade, vamos, como é que você está? Hoje em dia não, eu vou mandar mensagem para todos os meus tios. E aí, simplesmente, minhas tias se juntaram, 4 tias, né? Se juntaram e falaram: não, vamos pagar essa dívida. Vamos pagar essa dívida. E depois de minha mãe saber, dentro de uma semana, foi paga. A dívida foi paga. Mas, né, eu numa situação financeira ruim, porque eu estou numa transformação onde Deus também falou que ia me tirar de um lugar e colocar em outro, e Ele fez, eu obedeci e fui, saí do meu orgulho, saí da minha vontade, estou trabalhando em outro lugar, agora eu tenho que pagar minhas tias, né? A dívida continua, mas agora, mais tranquilo. Foi quando, depois de algumas orações, de alguns dias, meu tio me ligou, perguntando o que tinha acontecido, e simplesmente contei, e ele falou: meu filho, não faça mais isso tinha sido de lição para você, e eu vou pagar essa sua dívida. Eu falei assim: não, tio, mas já pagaram. Então, não, já liguei para suas tias, já acertei, é minha agora. Eu quero que você recomece a sua vida. Eu quero que você aprenda com o seu erro e que você recomece a sua vida e tenha essa oportunidade. E aí, me ajoelhei como a mulher com a hemorragia e agradeci muito a Deus. E não só agradeci, mas como pedi perdão por não confiar e acreditar na vontade de Deus. Aí ficou uma lição muito grande para mim, de que a partir dali eu não ia ser mais desobediente a Deus. Eu não ia ser mais aquele cara que tenta resolver tudo sozinho. Eu acho que nós temos muito esse problema.
da gente achar que vamos conseguir resolver tudo. E esse que a gente acha que a gente vai resolver tudo, não, eu tenho fé, vai resolver. E fica esperando o sinal do céu. Você ficar esperando sinais, meus irmãos, é ficar pedindo confirmação para a vida toda, que te falta fé. A fé você não pode ter medo nem dúvida. Você não pode ter dúvida do que Deus falou para você, do que Deus fala ao teu ouvido. E a partir daí eu falei que eu seria o filho obediente a Deus. E essa mensagem que eu quero passar hoje para vocês é que eu sei que às vezes a gente passa por muitas situações sozinho. Eu sei que por muito a gente acha que não tem saída para resolver. Uma conhecida minha acabou de ser curada de um câncer já grau avançado, já no leucemia. Nós fizemos corrente de oração, ela foi curada. Teve algo em menos de 2 meses. Então, o poder da oração é muito forte. O poder da oração é necessário. E uma pergunta que eu faço para vocês aqui hoje foi de uma frase que me marcou bastante. E aonde eu passo, eu tenho a oportunidade de falar sobre essa frase que eu vi. É que o passarinho voa com uma asa só. O que dá mais certo? Só orar ou ler a Bíblia? Para a gente voar com Deus, a gente precisa ter as 2 asas. A gente precisa ter fé nisso aqui. Isso aqui é o manual da vida. Isso aqui não é para servir de enfeite de cabeceira. Isso aqui não é para abrir aleatório. Vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Vamos ver a mensagem que Deus vai falar para mim hoje. É você realmente meditar aqui dentro e ver o agir de Jesus e de Deus ensinando para a gente como é viver. Isso é o manual da vida. A como ter fé. A fé, lá em... Deixa eu só ver o que é. Lá em Romanos 3, 27. Aqui na minha tradução mais atual, mas assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só, e aceitará os judeus na base da sua fé, e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso não quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Foi aquilo que eu falei mais cedo. Não é só apenas com atitudes, não é apenas só com ser bonzinho, fazer bem ao próximo, chegar e oferecer qualquer coisa para a pessoa, fazer caridade, fazer nada disso. A fé é como um grão de mostarda, precisa ser plantada dentro da gente. É crer no que a gente não está vendo, é crer em promessa de Deus.
Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que cumpre. Mas você precisa acreditar no que Ele tem para você. Você precisa acreditar na mensagem que Ele tem para você. E uma pergunta que eu deixo para vocês aqui, é uma pergunta não para ser respondida aqui. Se Paulo está falando aqui em Romanos que a fé é a que dá a nossa vida ao reino, vocês hoje, vocês têm certeza da salvação de vocês? Vocês têm certeza que vocês serão salvos? Hoje eu tenho certeza. Hoje eu tenho certeza. Eu posso falar para vocês que eu tenho certeza. Porque a fé me move. A minha situação financeira ainda não está boa. Eu não estou contando testemunho aqui de realização concretizada de que eu venci. Não venci ainda. Estou batalhando. Estou andando na luz onde Jesus está apontando. Eu estou olhando. Estou olhando para Jesus. Tem ondas explodindo aqui, ó, do meu lado. Como Pedro andou nas águas. Por que Pedro afundou? O Senhor olhar os problemas, o Senhor olhar as ondas. A fé dele fez, da mesma forma que a fé dele fez ele andar na água, a mesma fé que faltou nele, ele tirou o olho de Jesus, fez ele afundar na água. Mas quando a gente cai olhando para cima. Porque Jesus está ali, ó, com a mão para nos resgatar. A vida cristã não é fácil, gente. Eu posso falar que eu imagino vocês que têm muitos anos dessa caminhada cristã. Sou muito novo ainda disso. Sou um recém-nascido, uma nova criatura recém-nascida. E não é fácil. Não é fácil. O inimigo realmente anda ao redor, gente. Ele anda ao redor, gente. Essa semana foi uma semana muito importante na minha vida, porque minha primeira pregação, sábado, foi o culto dos adolescentes na Igreja Batista lá embaixo, um projeto novo que Deus me colocou na bênção, estou amando isso, está sendo maravilhoso, foi maravilhoso ontem. Mas a minha semana foi de batalha, foi de luta, foi de... Deus trouxe pessoas, o inimigo trouxe pessoas na minha semana para me atrapalhar de uma forma tão grande. Ontem eu estava conversando com minha mãe sobre isso. E como se eu tivesse discernimento que eu tenho pedido a Deus e meditado nesse livro da Bíblia aqui, nesse manual, eu não teria parado e olhado e falado e rir da situação, ao invés de ficar triste, chateado, magoado, que é o que muitos acontece, não aconteceu tudo comigo, meu Deus, acabou a semana, acabou o dia, acabou, não quero mais pregar, foi horrível na semana. É isso que o inimigo quer. É exatamente isso que o inimigo quer. Eu aprendi a rir das situações em que o inimigo me coloca, de olhar, ter discernimento, a sabedoria de agir e olhar e falar: é isso mesmo que você está tratando? E aí eu me ajoelho e oro. Aconteceram tantas coisas nessa semana, que eu até comentando com minha mãe ontem, eu falei assim: eu nunca me ajoelhei tanto nessa semana no chão. Tudo eu me ajoelhava e agradecia. Eu ajoelhava e repreendia. Eu ajoelhava e pedia. Pede, Deus vai te dar. Deus é Deus de promessa. Deus vai te dar. Mas esteja contribuindo com essa fé que muitas vezes falta na gente. Eu larguei a minha empresa para trabalhar num lugar sem carteira assinada, sem salário. Porque Deus falou para mim na semana: essa semana eu vou te tirar de um lugar do seu trabalho, da sua vida profissional, e te colocar num novo lugar onde sua vida vai ser transformada. Eu recebi aquela mensagem, orei para ter discernimento, para escutar a voz de Deus, porque às vezes Deus vem em sussurro, Deus não vem em sinais.
E naquela mesma semana, quando eu fui no monte, o pessoal da Igreja Batista de Laranjeiras, o pastor Eliezer me chamou e falou: Roberto, vem cá, oportunidade em tal lugar, trabalhar no pastor Nelson, tal. Falei: meu Deus. Mas sem garantia, sem salário. Eu escolheria, eu gosto de trabalhar. E meu salário depende do meu esforço. O nosso esforço, a nossa vitória é do tamanho da nossa vontade. E a partir dali eu obedeci. Eu fui. Vou falar para vocês que estou ganhando dinheiro? Não. Vendi um dental mensal, vendi um dental de R$50. Até agora. Um mês e meio. Muitos desistiriam, né? Eu não desisti. Porque eu sou obediente a Deus. Se ele prometeu, eu vou estar lá. Mas tudo depende do nosso esforço. Se eu ficar esperando ele mandar do céu, que é certo, eu vou ficar esperando por sinal, não vai acontecer. Então, essa é a lição. Certeza da salvação. Bom, vamos estar por aqui.